Bashar. Como reprogramar sua realidade em 60 segundos. Salto quântico. Quando o futuro se torna prisão. Você já percebeu como passamos a vida inteira olhando para o horizonte, esperando que algo mude, que algum sinal apareça, que finalmente o universo nos mostre o caminho? Fechamos os olhos e tentamos enxergar amanhã, como se lá, naquele território nebuloso e incerto, estivesse a chave para nossa paz. Mas e se essa busca incessante por prever o futuro fosse exatamente o que nos mantém presos ao passado? E se, ao tentar decifrar o que está por vir, estivéssemos apenas repetindo indefinidamente aquilo que já conhecemos? Bashar, a consciência extraterrestre canalizada por Darryl Anka desde os anos 1980, tem desafiado milhões de pessoas ao redor do mundo com uma mensagem aparentemente simples, porém profundamente revolucionária. A transformação não está no futuro, mas na consciência do agora. Existe uma ilusão sedutora na ideia de previsões. Consultamos oráculos, buscamos sinais, lemos cartas, interpretamos sonhos, tudo na esperança de que alguém ou algo nos diga o que vai acontecer. Queremos ter certeza. Queremos controle. Mas aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais tentamos controlar o futuro através de previsões, mais nos tornamos escravos de uma linha temporal que nem sequer existe ainda. O futuro que você tenta prever é apenas uma projeção do seu estado de consciência atual, um eco do que você já acredita ser possível ou impossível. Se você está vibrando em frequência de medo, suas previsões serão cenários sombrios. Se está vibrando em escassez, suas visões serão limitadas. O futuro não é uma estrada fixa à sua frente, é um espelho quântico refletindo quem você é agora. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que previu algo ruim que acabou acontecendo? A pessoa se sente validada como se tivesse um dom especial. Mas será que ela previu ou apenas criou? Bashar nos ensina que toda previsão é, na verdade, uma declaração de intenção vibracional. Quando você prevê algo, você está sintonizando sua consciência naquela frequência específica. E o universo, sendo um campo responsivo e não um déspota indiferente, simplesmente reflete de volta essa frequência como experiência tangível. A previsão se torna profecia autorrealizável, não porque o futuro estava escrito, mas porque você escolheu escrever com sua atenção presente. A obsessão por saber o que vem a seguir revela algo profundo sobre nossa relação com o tempo. Vivemos como se o presente fosse apenas uma sala de espera, um lugar tedioso onde matamos tempo até que a verdadeira vida comece. Amanhã vou ser feliz. No próximo ano vou prosperar. Quando aquilo acontecer, finalmente vou me sentir completo. Mas esse amanhã nunca chega, porque quando ele se torna hoje, nós já estamos olhando para o próximo amanhã. É uma roda de hamster existencial, girando infinitamente sem nunca sair do lugar. E as previsões alimentam essa roda, prometendo que se soubermos o suficiente sobre o futuro, finalmente poderemos relaxar no presente. Mas a verdade é justamente o oposto. Bashar nos convida a uma mudança radical de perspectiva. Em vez de perguntar, o que vai acontecer comigo? A pergunta transformadora é, quem eu escolho ser agora? Essa mudança parece sutil, mas é a diferença entre viver como vítima das circunstâncias e viver como criador consciente da realidade. Quando você pergunta sobre o futuro, você se coloca em posição passiva, esperando que algo externo determine sua experiência. Quando você pergunta sobre quem escolhe ser agora, você assume total responsabilidade e poder. Você sai da plateia e sobe ao palco da sua própria existência. O tempo linear, tal como o experimentamos, é uma construção útil para a navegação física, mas é uma prisão quando se trata de consciência. Bashar explica que, do ponto de vista quântico, passado, presente e futuro existem simultaneamente. Não há uma linha reta conectando ontem a amanhã. Há infinitos pontos de possibilidade coexistindo em um eterno agora. Cada momento presente é um portal para múltiplas linhas temporais
E você escolhe qual experienciar através do seu estado vibracional. Quando você está obcecado por prever o futuro, você está tentando forçar uma linha temporal específica baseada nas limitações do que você já conhece. Você está tentando usar um mapa velho para navegar um território que está se criando a cada instante. Há algo profundamente libertador em abandonar a necessidade de prever. Imagine por um momento como seria viver sem a ansiedade de saber o que vem a seguir. Sem a compulsão de controlar cada variável, de ter certeza sobre cada passo. Não seria leviano ou irresponsável, seria simplesmente estar totalmente presente. Seria confiar que sua consciência presente, quando alinhada com sua verdade mais alta, navegará perfeitamente através de qualquer circunstância. As previsões nos fazem acreditar que precisamos de um manual de instruções para a vida. Mas a vida não é uma máquina com manual. É uma dança criativa, uma improvisação cósmica, onde a mágica acontece justamente no desconhecido. Você pode estar se perguntando, mas não precisamos planejar? Não precisamos pensar no futuro? A resposta de Bashar seria: sim, você pode planejar. Mas planejar a partir de um estado de consciência elevado é completamente diferente de prever a partir do medo. Planejamento consciente significa definir uma intenção clara e depois permitir que o universo orquestre os detalhes de maneiras que sua mente limitada jamais poderia imaginar. Previsão, por outro lado, é tentar microgerenciar cada detalhe porque você não confia no processo. Uma vem da expansão, a outra da contração. Considere a diferença energética entre essas duas abordagens. Quando você está tentando prever, sua energia está fragmentada entre o momento presente e múltiplos futuros imaginados. Você está mentalmente ausente, vivendo em cenários hipotéticos. Quando você está totalmente presente, toda a sua energia está concentrada aqui e agora, disponível para perceber sincronicidades, para agir com clareza, para responder criativamente ao que a vida oferece. A ironia é que quando você para de tentar controlar o futuro através de previsões, você se torna infinitamente mais eficaz em criar o futuro que deseja através da presença consciente. E se o único momento que você tem garantido é este? E se todo o poder do universo estivesse disponível apenas neste instante presente, e você estivesse desperdiçando esse poder tentando adivinhar o próximo instante? Bashar nos lembra que você não pode mudar o passado e não pode garantir o futuro, mas você pode transformar completamente sua realidade, mudando sua consciência agora. Este momento é o único ponto de poder real. As previsões nos roubam desse poder, fazendo-nos acreditar que nossa salvação, nossa felicidade, nossa realização está em algum momento além deste. Mas a verdade devastadora e libertadora é que se você não pode encontrar essas coisas agora, você não as encontrará no futuro, porque o futuro sempre será experimentado como agora, quando chegar. A afirmação radical de Bashar de que previsões futuras são irrelevantes não significa que o futuro não importa. Significa que o futuro é moldado, esculpido e manifestado através da qualidade da sua consciência presente. Você não precisa saber o que vai acontecer. Você precisa saber quem você é e quem você escolhe ser. Essa identidade vibracional é o verdadeiro profeta, o único oráculo confiável. Quando você incorpora a frequência daquilo que deseja, o universo conspira para refletir essa frequência de volta como experiência física. Não porque você previu, mas porque você se tornou. O salto que ninguém te ensinou. A mudança que Bashar propõe não é uma evolução gradual, não é uma escalada lenta, montanha acima, onde você ganha centímetros de sabedoria a cada dia. É algo muito mais radical, muito mais abrupto e, francamente, muito mais assustador para a mente condicionada. É um salto quântico, uma reorganização instantânea de toda a sua estrutura perceptiva. Mas o que isso realmente significa? E por que somos tão resistentes a algo que poderia nos libertar em um piscar de olhos? Pense em como você normalmente aborda a mudança. Você faz planos, estabelece metas incrementais, cria cronogramas. Você perde 1 quilo por semana, economiza um pouco a cada mês,
melhora gradualmente seus relacionamentos. Há uma lógica confortável nisso, uma previsibilidade que acalma a mente. Mas Bashar nos diz que essa abordagem, embora válida em certos contextos práticos, perpetua na ilusão de que você é quem era ontem, apenas um pouco melhorado. Ela mantém intacta a identidade fundamental que está criando a realidade limitada em primeiro lugar. Um salto quântico, por outro lado, é uma morte e um renascimento simultâneos. É a dissolução completa de quem você pensava ser, e a emergência instantânea de uma nova versão operando em frequência totalmente diferente. A física quântica nos mostra que elétrons não se movem gradualmente de uma órbita para outra. Eles saltam instantaneamente, desaparecendo de um lugar e reaparecendo em outro sem atravessar o espaço intermediário. Sua consciência funciona da mesma maneira. Você não precisa gradualmente se tornar próspero. Você pode saltar quanticamente para uma realidade onde a prosperidade já é sua experiência natural. Você não precisa lentamente curar traumas do passado. Você pode saltar para uma linha temporal onde esses traumas não definem mais sua identidade presente. Isso soa impossível? Claro que sim, mas apenas porque fomos condicionados a acreditar que mudança real leva tempo, esforço e sofrimento. A grande pergunta então se torna: se saltos quânticos são possíveis, por que não os experimentamos constantemente? Por que a maioria de nós está presa em padrões repetitivos, vivendo variações do mesmo dia, do mesmo ano, da mesma vida? A resposta está no que Bashar chama de sistema de crenças, o sistema operacional invisível rodando em segundo plano da sua consciência. Toda a experiência que você tem passa através desse filtro antes de se tornar sua realidade percebida. Se seu sistema de crenças diz que mudança é difícil, que você não merece abundância, que o mundo é perigoso, então não importa quantas oportunidades quânticas apareçam, você simplesmente não as verá ou não se permitirá acessá-las. Aqui está onde a coisa fica verdadeiramente interessante. Você provavelmente já teve momentos na vida onde algo mudou dramaticamente de repente. Talvez um insight repentino que alterou completamente sua perspectiva, um encontro sincronístico que mudou seu caminho, uma decisão impulsiva que abriu portas inimagináveis. Esses foram saltos quânticos, mas você provavelmente os interpretou como sorte, coincidência ou exceções à regra. Bashar diria que esses momentos são na verdade a regra, e a mudança gradual é a exceção que criamos através da resistência. Quando você para de resistir e permite que sua consciência se reorganize, saltos quânticos se tornam tão naturais quanto respirar. A resistência vem de um lugar profundo de identidade. Você construiu uma narrativa elaborada sobre quem você é baseada em experiências passadas, condicionamento social, traumas, sucessos e fracassos. Essa narrativa se torna sua zona de conforto, mesmo quando é dolorosa. Há uma estranha segurança em conhecer seus limites, em saber o que esperar de si mesmo. Um salto quântico ameaça essa narrativa. Ele pede que você libere completamente a versão antiga de si mesmo, sem garantias sobre quem você se tornará. É como pular de um penhasco sem ver o chão. A mente lógica grita em protesto, mas a alma reconhece a liberdade nessa queda. Bashar enfatiza que o único momento em que um salto quântico pode acontecer é agora. Não amanhã, quando você estiver mais preparado, não depois que resolver aquele problema pendente, não quando as circunstâncias estiverem perfeitas. Agora. Este momento exato contém todo o potencial de transformação que você poderia precisar. Mas nós somos mestres em adiar. Dizemos que faremos a mudança depois de juntar mais informação, depois de nos sentirmos mais seguros, depois de ter mais recursos. Essas são apenas desculpas sofisticadas para permanecer na realidade conhecida. A verdade inconveniente é que você nunca se sentirá totalmente pronto para um salto quântico, porque estar pronto implica ainda operar a partir da velha frequência. O salto acontece quando você pula antes de estar pronto. Considere por um momento o que seria necessário para você experimentar um salto quântico agora mesmo. Não em teoria, mas na prática.
Você teria que soltar completamente sua história pessoal, todas as razões pelas quais você não pode, todos os mas e se. Você teria que escolher uma nova identidade e simplesmente começar a operá-la sem esperar por validação externa ou evidência de que está funcionando. Você teria que confiar tão profundamente na natureza responsiva da realidade que age como se a transformação já tivesse acontecido, mesmo quando todas as evidências sensoriais ainda mostram a velha realidade. Isso requer uma coragem que nossa cultura raramente cultiva, uma disposição de parecer tolo, de estar errado, de falhar espetacularmente. Mas aqui está a beleza devastadora de um verdadeiro salto quântico. Quando acontece, não há esforço. Não há luta. É um clique interno, um momento de clareza absoluta onde você simplesmente sabe, sem dúvida, que mudou. A realidade externa pode levar algum tempo para refletir essa mudança interna. Mas você não está mais esperando por essa reflexão para se sentir diferente. Você já é diferente. E dessa nova frequência vibracional, começa a atrair experiências, pessoas e circunstâncias que correspondem à nova identidade. Não porque você está tentando forçar ou manifestar, mas porque é simplesmente a lei natural da ressonância. O universo não tem escolha senão refletir de volta aquilo que você está emitindo. A pergunta crítica que Bashar nos pede para fazer não é: como faço um salto quântico? Mas o que está me impedindo de fazer um agora? A resposta sempre volta ao sistema de crenças. Há uma crença profundamente enraizada de que você é quem o passado diz que você é. Há uma crença de que mudança real requer tempo e esforço. Há uma crença de que você precisa merecer ou ganhar uma vida melhor. Todas essas crenças são programação arbitrária, não verdades absolutas. Mas enquanto você operar como se fossem verdades, elas funcionarão como leis inquebráveis na sua realidade. O primeiro passo para um salto quântico é reconhecer que essas crenças são apenas software, e software pode ser atualizado instantaneamente. Existe também o medo do desconhecido que mantém as pessoas presas. Melhor o diabo que você conhece do que o diabo que você não conhece, como diz o ditado. Mas e se do outro lado do salto quântico não houver diabo nenhum? E se houver apenas versões expandidas de possibilidades que sua mente atual nem consegue conceber? O ego teme a expansão porque expansão significa sua própria dissolução. Ele prefere sobreviver em miséria do que morrer em êxtase. Mas você não é seu ego. Você é a consciência que observa o ego, e essa consciência é infinitamente maior do que qualquer identidade limitada que você construiu ao longo dos anos. Bashar nos lembra que não estamos tentando adicionar algo novo a quem somos. Estamos removendo as camadas de condicionamento que obscurecem quem realmente somos. Um salto quântico não é se tornar extraordinário, é parar de fingir ser ordinário. É lembrar de capacidades que sempre foram suas, mas que você concordou em esquecer para jogar o jogo da limitação. E quando você lembra, quando realmente lembra no nível celular profundo, não há volta. Você não pode desver o que foi visto. Você não pode desconhecer o que foi conhecido. O salto já aconteceu. E agora você simplesmente vive a partir dessa nova altitude de consciência, observando enquanto sua realidade externa lentamente, ou às vezes rapidamente, se reorganiza para corresponder. Reprogramando o sistema operacional da realidade. Se sua consciência é um computador, suas crenças são o código que determina quais programas podem rodar e quais permanecerão eternamente incompatíveis. Você pode ter o desejo mais ardente de prosperidade, mas se o código subjacente diz "não sou digno" ou "dinheiro é sujo", esse desejo nunca encontrará expressão na sua realidade física. Bashar é incrivelmente claro sobre isso. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E o que você é, neste contexto, não é uma essência imutável, mas sim a soma total das crenças que você mantém sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a natureza da realidade. A maioria das pessoas vive toda a vida sem nunca examinar conscientemente suas crenças fundamentais. Essas crenças foram instaladas na infância através de experiências repetidas,
modelagem parental, condicionamento cultural e interpretações de eventos traumáticos. Aos 5 anos de idade, você já tinha um sistema operacional funcionando que determinaria grande parte da sua experiência futura. E a parte realmente fascinante, e também assustadora, é que essas crenças operam no piloto automático. Você não acorda todo dia e conscientemente decide acreditar que não é bom o suficiente, mas essa crença está lá, rodando silenciosamente em segundo plano, sabotando relacionamentos, oportunidades de carreira e momentos de felicidade potencial. Bashar nos ensina que o primeiro passo para reprogramar é identificar o código defeituoso. E como você faz isso? Observando sua vida atual. Sua realidade externa é o feedback perfeito sobre suas crenças internas. Se você constantemente atrai relacionamentos onde é desvalorizado, há uma crença interna sobre seu valor próprio que precisa ser atualizada. Se dinheiro flui para você, mas depois evapora misteriosamente, há uma crença sobre merecimento ou segurança que está criando esse padrão. Sua vida não está acontecendo com você, está acontecendo através de você, refletindo com precisão cirúrgica o conteúdo da sua consciência. Isso pode ser devastador de aceitar, mas também é profundamente libertador, porque significa que mudando o código interno, você muda a experiência externa. Mas aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Elas tentam mudar crenças através de afirmações superficiais, repetindo mantras positivos enquanto uma voz mais profunda grita o oposto. Você não pode simplesmente cobrir uma crença negativa com uma camada fina de pensamento positivo e esperar resultados duradouros. Bashar explica que crenças verdadeiras são aquelas que você sente no corpo, não apenas pensa na mente. Uma crença é uma ideia que você investiu emocionalmente, que você tem evidências subjetivas para sustentar, que se tornou parte da sua identidade. Então, mudar uma crença não é questão de trocar palavras, é questão de experienciar emocionalmente uma nova verdade, até que ela se torne mais real do que a antiga. Existe uma hierarquia de crenças que Bashar frequentemente aponta. No topo estão as crenças sobre a natureza da existência em si, sobre se o universo é fundamentalmente benevolente ou hostil, se você é um criador ou uma vítima, se a realidade é fixa ou maleável. Essas crenças nucleares informam todas as crenças subsequentes. Se você acredita fundamentalmente que está à mercê de forças externas, nenhuma técnica de manifestação funcionará, porque a crença mais profunda sempre vence. É como tentar executar um programa moderno em um sistema operacional obsoleto, simplesmente não há compatibilidade. A verdadeira reprogramação começa atualizando essas crenças nucleares, e a partir daí, todas as outras crenças podem se reorganizar naturalmente. Um dos insights mais poderosos de Bashar é que crenças não são verdades, são apenas ferramentas. Uma crença é útil se produz a realidade que você deseja experienciar, e inútil se produz sofrimento ou limitação. Não existe crença objetivamente verdadeira, porque a realidade quântica é infinitamente maleável e responde ao observador. Isso significa que você tem permissão completa para escolher qualquer crença que sirva à sua expansão, independentemente de quão absurda possa parecer para outros. Se acreditar que você é infinitamente abundante, cria abundância na sua vida. Então essa crença é verdadeira para você, mesmo que contradiga a experiência de bilhões de outras pessoas. Você não está aqui para viver a verdade de ninguém além da sua própria. Então, como você escolhe novas crenças conscientemente? Bashar oferece um processo elegante. Identifique uma área da vida onde você está insatisfeito. Pergunte a si mesmo: o que eu teria que acreditar para criar esse resultado? Observe as crenças que emergem sem julgamento e então pergunte: essa crença serve minha maior visão para minha vida? Se a resposta é não, simplesmente escolha uma crença diferente que sirva. Soa simples demais para ser eficaz? Apenas porque fomos condicionados a acreditar que mudança profunda deve ser complicada e dolorosa. Mas a verdade é que sua consciência
é surpreendentemente fluida e responsiva quando você para de resistir e simplesmente escolhe diferente. Há também a questão das permissões. Bashar fala frequentemente sobre como damos nosso poder para objetos externos, rituais, pessoas ou circunstâncias, acreditando que eles têm o poder de mudar nossa realidade. Cristais, meditações, coaches, terapias, todas essas coisas podem ser úteis, mas apenas na medida em que você acredita que são. Elas funcionam como catalisadores, ativando o poder que sempre foi seu. O cristal não tem poder inerente, mas se você acredita que tem, então para você, ele se torna uma ferramenta de foco que direciona sua própria energia criativa. O perigo vem quando você esquece que o poder está em você e começa a depender da ferramenta externa, tornando-se impotente sem ela. A verdadeira maestria, segundo Bashar, é reconhecer que você não precisa de nada fora de si mesmo para acessar qualquer estado de consciência ou criar qualquer realidade. Ferramentas podem acelerar o processo, rituais podem ajudar a mente a se concentrar, mas eles não são a fonte. Você é a fonte. E quanto mais você se apropria dessa verdade, quanto mais você age a partir dessa compreensão, mais rapidamente sua realidade começa a refletir seu poder inerente. Isso não significa abandonar todas as práticas e ferramentas, significa usá-las conscientemente, sabendo que você está usando a si mesmo através delas. Agora, vamos falar sobre o princípio mais revolucionário de Bashar. Siga sua maior paixão com integridade, sem insistência em resultados específicos. Este é o atalho para a reprogramação automática de crenças. Quando você segue o que genuinamente te excita momento a momento, você está se alinhando com sua frequência mais autêntica. E nessa frequência autêntica, crenças limitantes simplesmente não podem existir. Elas se dissolvem naturalmente porque são incompatíveis com o estado de paixão. Paixão não é apenas um sentimento bom, é um sinal biológico e espiritual de alinhamento perfeito com seu verdadeiro eu. É a linguagem que seu eu superior usa para guiá-lo através do labirinto de infinitas possibilidades. Mas aqui está a parte que as pessoas geralmente perdem: integridade e sem insistência. Seguir sua paixão não significa fazer apenas o que é prazeroso e evitar responsabilidades. Significa fazer o que te excita mais dentro do contexto da sua situação atual, agindo com integridade total, tratando outros como você quer ser tratado. E, crucialmente, fazendo isso sem apego obsessivo a resultados específicos. Você age pela alegria da ação em si, não porque está tentando manipular o universo para entregar um resultado predeterminado. Quando você age com essa qualidade de presença, o universo conspira de maneiras que sua mente jamais poderia planejar, entregando resultados frequentemente melhores do que você imaginou originalmente. Pense em sua paixão como um sistema de navegação GPS interno. Ela sempre sabe o caminho mais curto para qualquer destino que você escolheu, mas apenas se você realmente seguir as instruções momento a momento. A maioria das pessoas ouve a instrução, questiona, analisa, decide que conhece um caminho melhor e depois reclama quando fica perdida. Bashar diz que se você simplesmente agir no que mais te excita agora, fazer isso completamente até não poder mais, e então agir na próxima coisa mais excitante, você inevitavelmente chegará à versão mais expandida de si mesmo e da sua vida. O caminho pode parecer aleatório ou ilógico para a mente, mas há uma inteligência profunda orquestrando cada passo. Reprogramar suas crenças não é um projeto de fim de semana, mas também não precisa ser uma odisseia de décadas. A velocidade da transformação depende inteiramente da sua disposição de soltar identidades antigas e abraçar novas possibilidades. Bashar frequentemente lembra que você muda literalmente bilhões de vezes por segundo no nível quântico, escolhendo continuamente qual versão paralela da realidade experienciar. A questão não é se você pode mudar, mas se você permitirá a si mesmo reconhecer a mudança. E essa permissão começa com uma crença fundamental atualizada. Eu sou o criador da minha realidade,
e eu escolho criar conscientemente a partir de agora. Vivendo, além do tempo linear. Feche os olhos por um instante e imagine que tudo o que você deseja já é real agora. Não como um sonho distante, mas como um fato consumado na sua experiência presente. Como seu corpo reagiria? Como mudaria sua postura, seu tom de voz, seu olhar? A maioria das pessoas só permite essas sensações depois que a realidade externa muda, depois que o dinheiro entra, depois que o relacionamento chega, depois que a cura acontece. Bashar vira esse jogo de cabeça para baixo ao afirmar que a realidade externa só muda quando você se permite sentir primeiro. Não é, vou me sentir abundante quando tiver dinheiro. É, o dinheiro vem quando eu finalmente me permito sentir abundância agora. O princípio do como, se não é apenas uma técnica mental, é uma mudança vibracional profunda. Viver como se a realidade desejada já estivesse aqui significa incorporar no nível mais íntimo a frequência daquela versão de você. Não é fingir, não é auto-engano, é escolher conscientemente qual versão da sua consciência você vai ativar neste instante. Você não está negando a situação atual, está se recusando a ser definido por ela. Quando você age, fala, sente e pensa como alguém que já vive aquilo que deseja, você está enviando um sinal coerente ao campo da realidade, e esse campo responde como um espelho quântico preciso. A armadilha em que muitos caem é confundir viver como se com forçar resultados. Eles tentam usar a postura do como uma estratégia para manipular o universo. Fingem confiança por fora, enquanto por dentro vibram desespero. Repetem frases de poder, enquanto alimentam cenários de fracasso em silêncio. Esse descompasso vibracional impede a manifestação, porque o universo responde ao que você é, não ao que você finge ser. Viver como se só funciona quando você realmente se entrega à frequência, mesmo que por alguns segundos no início. Não é sobre convencer o universo, é sobre convencer a si mesmo. Bashar insiste que o verdadeiro teste de alinhamento é sua relação com o desapego. Consegue desejar algo intensamente, agir inspirado naquela direção e ainda assim permanecer em paz se nada acontecer da maneira que você imaginou? Consegue amar o processo ao ponto de o resultado se tornar quase irrelevante? Esse é o estado de verdadeira abundância. A abundância real não é medida pelo que você possui, mas pela ausência de sensação de falta, independentemente do que está na sua conta bancária ou na sua vida afetiva. Quando você atinge esse ponto, paradoxalmente, a vida começa a derramar em você tudo aquilo que antes você tentava desesperadamente agarrar. Imagine alguém que viveu a maior parte da vida em escassez financeira. Vamos chamá-lo de Rafael. Ele cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que rico é sempre desonesto, que prosperidade não é para gente como ele. Adulto, trabalha duro, se esforça em múltiplos empregos, mas a sensação de falta o acompanha como uma sombra. Um dia, cansado de repetir o mesmo ciclo, ele decide experimentar os princípios de Bashar. Em vez de focar em quanto falta, começa a observar qualquer evidência, por menor que seja, de suporte da vida. Um café que ganha de graça, um desconto inesperado, um amigo que o leva para um almoço. Ao invés de descartar esses eventos como coincidências, ele passa a tratá-los como provas de que a realidade pode, sim, apoiá-lo. Rafael começa então a praticar o como se. Toda manhã, antes de olhar a conta bancária, ele se conecta com a sensação de como seria viver sem medo de dinheiro. Não visualiza apenas números, ele sente a leveza de fazer escolhas sem pânico. Imagina o alívio no peito, a respiração mais solta, a alegria de poder dizer sim para oportunidades sem calcular cada centavo. Durante o dia, quando o velho padrão mental aparece sussurrando que vai faltar, ele se pergunta: como agiria agora essa versão de mim que já é próspera? Às vezes, isso significa dizer não a um trabalho mal pago por respeito a si mesmo. Outras vezes, significa investir em algo que o inspira em vez de segurar cada moeda por medo. No início, nada muda no mundo externo. As contas continuam chegando, os desafios continuam presentes.
Mas algo dentro dele está diferente. A sensação de ser constantemente perseguido pela escassez começa a ceder espaço a micromomentos de paz. Ele percebe que consegue, por minutos, esquecer a preocupação e simplesmente apreciar uma conversa, um pôr do sol, uma boa música. Esses momentos são portais vibracionais. Cada segundo em que ele consegue sustentar a frequência de abundância, mesmo em meio à mesma realidade de antes, é uma escolha por uma linha temporal diferente. Ele está plantando sementes quânticas. Depois de algumas semanas, pequenas sincronicidades começam a se alinhar. Um cliente antigo o indica para um trabalho melhor remunerado. Uma dívida é renegociada em condições inesperadamente favoráveis. Surge uma oportunidade de curso gratuito que amplia suas habilidades. O que antes pareceria pura coincidência, agora ele reconhece como reflexo da mudança interna. Ele não está apenas recebendo mais dinheiro, está se tornando alguém que se sente digno de ser apoiado pela vida. O salto quântico não foi ganhar na loteria, foi parar de se ver como eterno sobrevivente e começar a se ver como co-criador. Outro exemplo, agora emocional. Mariana carregava por anos o padrão de relacionamentos onde era constantemente rejeitada ou abandonada. Sabia, intelectualmente, sobre amor próprio, mas na prática escolhia parceiros indisponíveis e depois culpar o destino. Ao ouvir os ensinamentos de Bashar, ela ousa uma experiência radical. Em vez de perguntar quando encontrará alguém que a ame, ela decide ser agora a pessoa que se ama de forma incondicional. Isso não significa se mimar com exageros ou repetir frases na frente do espelho sem sentir. Significa observar cada micro-escolha diária e perguntar: isso honra quem eu realmente sou? Ou me mantém mendigando migalhas? Mariana começa a dizer não a convites que só preenchem solidão. Estabelece limites claros, para de insistir em respostas de quem já mostrou desinteresse. Nos momentos de vazio, em vez de correr para mensagens antigas ou redes sociais para buscar validação, ela se permite sentir a dor e, ao mesmo tempo, sustentar a ideia de que essa dor não é prova de falta de valor. É apenas o eco de velhas crenças sendo desinstaladas. Aos poucos, ela percebe que sua vibração muda, seu olhar muda, sua postura muda. Ela se sente menos ansiosa, menos dependente de confirmação externa. E sim, eventualmente alguém aparece, alguém alinhado com essa nova frequência. Mas o mais importante é que, se essa pessoa fosse embora, ela não despencaria do penhasco emocional, porque sua fonte de amor não está mais localizada em outra pessoa. Viver além do tempo linear significa exatamente isso: parar de esperar que o futuro traga o que você se recusa a ser agora. Não é o resultado que te liberta, é a decisão de incorporar a liberdade antes do resultado. Bashar frequentemente lembra que a realidade física é apenas uma reflexão, um espelho atrasado do que você já escolheu ser em níveis sutis. Olhar para o espelho e esperar que sua expressão mude antes de você mudar o rosto é insanidade, mas é assim que a maioria vive. Quando você entende a ordem correta, primeiro ser, depois ver, você sai da posição de pedinte e assume a de artista consciente. Esse modo de viver não é escapismo, não é negar desafios, é enfrentá-los a partir de uma perspectiva diferente. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta, que crença minha está sendo exposta por essa situação e como posso atualizá-la? Essa simples mudança de pergunta te tira do papel de vítima e te coloca no papel de alquimista da própria experiência. Os desafios continuam a surgir, porque fazem parte do jogo da expansão, mas deixam de ser prova de punição e se tornam oportunidades de refinamento vibracional. A cada momento em que você escolhe incorporar agora a frequência da realidade que deseja, você está realizando um pequeno, porém poderoso salto quântico. Você salta da linha temporal do condicionamento automático para a linha temporal da criação consciente. E pouco a pouco, ou às vezes de forma abrupta, você olha ao redor e percebe que sua vida já não se parece em nada com o cenário em que começou.
Não porque o futuro finalmente chegou, mas porque você finalmente chegou a si mesmo. Seu convite para a transformação. Então aqui estamos, você e eu, neste exato ponto de confluência temporal, onde tudo o que foi dito pode permanecer apenas como teoria fascinante ou se tornar catalisador visceral de mudança. Bashar não oferece filosofias para serem admiradas à distância como arte em museu. Oferece ferramentas para serem usadas imediatamente, agora, enquanto seu coração ainda bate acelerado com a possibilidade de que talvez, apenas talvez, você possa viver diferente. A pergunta essencial que paira no ar não é se você entendeu os conceitos, mas se você está disposto a agir sobre eles, mesmo que pareça absurdo, mesmo que ninguém ao seu redor compreenda. Vamos tornar isso prático, tangível, impossível de ignorar. Aqui está o exercício que irá revelar exatamente onde você está na escala entre teoria confortável e transformação real. Pegue um papel ou abra uma nota no celular e escreva uma sentença completando esta frase. A realidade que eu mais desejo experienciar agora é... Não pense demais. Não edite para parecer espiritualmente correto. Apenas escreva a verdade nua da sua alma neste instante. Pode ser prosperidade financeira, pode ser um relacionamento amoroso profundo, pode ser saúde vibrante, pode ser paz interior, pode ser propósito claro. Seja o que for, escreva. Agora vem a parte que separa quem apenas consome informação de quem transforma a consciência. Feche os olhos e por 60 segundos completos, permita-se sentir como seria se essa realidade já fosse verdade agora. Não visualize detalhes externos obsessivamente, sinta a textura emocional interna. Se é prosperidade, sinta a leveza nos ombros, a respiração mais profunda, a ausência de aperto no estômago quando pensa em dinheiro. Se é amor, sinta o calor no peito, a sensação de ser profundamente visto e aceito, a segurança de não estar sozinho na jornada. Se é saúde, sinta a energia fluindo livremente pelo corpo, a alegria de movimento sem dor, a vitalidade que irradia de dentro para fora. 60 segundos. Parece pouco? Tente sustentar genuinamente uma frequência vibracional sem que sua mente pule para dúvidas, medos ou lista de compras. A maioria não consegue ficar nem 10 segundos antes de a mente sabotar com um "mas isso é ilusão", ou "eu estou me enganando", ou "nunca vai funcionar". Esse é exatamente o ponto. Aqueles 60 segundos são sua primeira linha de batalha contra anos de condicionamento. Se você conseguir sustentar genuinamente a frequência desejada por 1 minuto hoje, amanhã tente 2 minutos, depois 5. Você está literalmente treinando seu sistema nervoso para reconhecer e manter uma nova vibração como sua base operacional. Mas o exercício não termina aí, porque sentir é apenas metade da equação de Bashar. A outra metade é agir. Então aqui está a segunda parte. Imediatamente após o exercício de sentir, identifique uma ação, por menor que seja, que a versão de você que já vive aquela realidade tomaria hoje. Não uma ação gigante que requer recursos que você não tem, mas algo simples, factível, que você pode fazer nas próximas horas. Se você quer prosperidade, talvez seja organizar suas finanças com clareza em vez de evitar olhar. Se você quer amor, talvez seja tratar a si mesmo com a gentileza que espera de um parceiro. Se você quer saúde, talvez seja escolher uma refeição que nutre, em vez de simplesmente preenche vazio emocional. A mágica não está na grandeza da ação, está na coerência vibracional entre o que você sentiu e o que você faz. Cada pequena ação alinhada é um voto de confiança no universo, uma declaração de que você não está apenas sonhando, está construindo. E o universo, sendo o espelho responsivo que é, não tem escolha senão começar a reorganizar circunstâncias, pessoas e eventos ao redor dessa nova coerência. Você não está manipulando a realidade, está se tornando um novo tipo de imã que naturalmente atrai experiências compatíveis com sua nova frequência. Agora, a parte mais vulnerável e poderosa de tudo isso: compartilhamento.
Bashar fala muito sobre como verbalizar ou compartilhar suas experiências de transformação amplifica o efeito. Não porque você precisa da validação de outros, mas porque o ato de articular sua experiência a solidifica na sua própria consciência. Então, aqui está o convite. Nos comentários abaixo, compartilhe um momento em que você experimentou algo parecido com um salto quântico, mesmo que não tivesse esse nome na época. Foi aquele dia em que tudo mudou sem razão lógica? Foi aquela decisão impulsiva que abriu portas inesperadas? Foi aquele insight repentino que reorganizou completamente sua perspectiva? Ou, se preferir, compartilhe qual crença limitante você está pronto para atualizar agora. Não precisa ser confissão dramática, pode ser simples e direto. Eu sempre acreditei que não sou bom o suficiente. Hoje escolho acreditar que sou exatamente o que preciso ser. Ao escrever isso publicamente, você está não apenas ajudando outros a se sentirem menos sozinhos em suas lutas, está criando um compromisso energético consigo mesmo. Você está dizendo ao universo: essa é minha nova posição, essa é minha linha na areia. E quando você faz isso, forças invisíveis começam a conspirar para sustentar essa nova posição. Pode haver resistência agora. Sua mente pode estar dizendo que isso é muito simplista, que problemas reais não se resolvem com exercícios de 60 segundos e comentários em vídeos. Essa voz é o velho sistema operacional tentando manter sua relevância, porque ele sabe que se você realmente abraçar esses princípios, seus dias estão contados. Não brigue com essa voz. Não tente silenciá-la à força. Apenas agradeça por ter servido até agora e gentilmente escolha diferente. A resistência não é inimiga, é simplesmente medo de dissolução. E medo dissipa quando você age apesar dele. Uma coisa que Bashar enfatiza repetidamente e que precisa ser cristalina: essa jornada não tem destino final. Você nunca chegará a um ponto onde está completo ou iluminado e pode parar de crescer. O universo é infinito, você é infinito. E sempre haverá novas frequências para explorar, novas versões de si mesmo para descobrir, novos níveis de expansão para abraçar. Isso pode soar exaustivo ou libertador, dependendo de como você olha. Se você está buscando um ponto de chegada para finalmente descansar, ficará frustrado. Se você está apaixonado pelo processo de descoberta eterna, cada dia se torna aventura sem fim. O salto quântico que Bashar propõe não é sobre alcançar perfeição, é sobre assumir autoria consciente da sua experiência. É sobre parar de ser personagem em uma história escrita por medo, trauma e condicionamento, e começar a ser o autor que escreve intencionalmente cada capítulo seguinte. Haverá capítulos difíceis, momentos onde você questiona tudo, períodos onde parece que nada funciona. Esses não são fracassos, são partes necessárias da narrativa, pontos de tensão que tornam a resolução mais doce, treinos de resistência que fortalecem sua capacidade de sustentar frequências mais altas. Pense no que significa viver, sabendo que a cada respiração você está escolhendo uma realidade entre infinitas. Não automaticamente, não inconscientemente, mas deliberadamente. E isso transfere responsabilidade total para você, sim, mas também transfere poder total. Você não precisa mais esperar que governos mudem, que pessoas ao seu redor evoluam, que circunstâncias se alinhem perfeitamente. Você simplesmente escolhe a frequência que deseja habitar e permite que a realidade se reorganize ao redor dessa escolha. É assustador? Absolutamente. É libertador? Sem medida. Então aqui está você, no final deste roteiro que na verdade é apenas o começo de tudo. As palavras terminam, mas a experiência apenas se inicia quando você fecha esta página e sai para sua vida com uma pergunta ardendo: quem eu escolho ser agora? Não amanhã, não quando as condições melhorarem, não quando eu me sentir pronto. Agora, neste instante quebrado, imperfeito, glorioso, que é o único momento que existe. Bashar não pede que você tenha todas as respostas. Pede apenas que você faça a próxima escolha consciente
e depois a próxima, e depois a próxima, até que um dia você olhe para trás e mal reconheça quem você era quando começou. O universo está esperando sua resposta, não em palavras, mas em vibração. Que frequência você transmitirá no próximo segundo? Essa é a única pergunta que importa. O poder sempre foi seu. Você chegou até aqui não por acidente, mas porque algo em você reconheceu verdade nas entrelinhas, uma verdade que talvez tenha sempre sabido, mas esqueceu. Baixar não trouxe informação nova, trouxe lembrança de poder antigo que sempre residiu em você. O salto quântico não está lá fora esperando permissão, está aqui dentro esperando coragem. Cada respiração é escolha, cada pensamento é voto, cada ação é declaração de quem você é agora. Pare de prever o futuro e comece a criá-lo sendo diferente hoje. A realidade que você busca já existe em você, apenas esperando ser incorporada. Se este conteúdo ressoou com algo profundo em você, inscreva-se no canal Mente Autêntica e deixe seu like. Sua interação não apenas ajuda o canal a crescer, mas cria uma onda de frequência que toca outros buscadores prontos para despertar. Obrigado por sua presença, sua atenção e sua coragem de considerar possibilidades além do condicionamento. Até o próximo pensamento, onde continuaremos explorando os mistérios da consciência e da criação deliberada. Você é mais poderoso do que imagina.